Bom dia. Eu vou apresentar um pouco do estudo de viabilidade do grupo 7. Para começar, definir um pouco o que é o estudo de viabilidade. É uma série de passos que parte desde a identificação de um problema existente no mundo até a exploração de poucas soluções viáveis na realidade de atender esse problema. Inicialmente é feito um estudo de necessidade, que identifica e valida o problema, enumera quem são os envolvidos, tanto beneficiários como agentes, na solução desse problema e estimativas de preço e quantidade a serem produzidas. Depois disso, é feita uma formulação em que vários requisitos e critérios são definidos, bem como uma síntese de soluções, em que várias soluções são enumeradas e definidas de diversas naturezas. E depois essas soluções passam por triagens baseadas nesses critérios, tanto físicos quanto econômicos e financeiros, até que chega um número restrito de soluções que vão ser levadas para análise posterior. Bom, inicialmente falar um pouco do estudo de necessidade. Ele começou identificando um problema que a gente acreditava que era um problema real, mas a gente não tinha certeza, que era a obstrução da visão traseira do motorista através dos espelhinhos retrovisores, que ficavam sujos por gotículas de água, sujeira, poeira, etc. E a gente acreditava que isso realmente era um problema, mas para checar isso foi feita uma pesquisa em que mais de 60 pessoas responderam e 89,4% validaram esse problema e disseram que era uma dor real. Feito isso, a gente partiu para soluções já existentes no mercado que realizavam essa limpeza dos espelhinhos, a mérito de comparação para as nossas análises futuras também. Então, o que foi encontrado foi um visor acoplado ao topo do espelhinho, uma película hidrofóbica, um rodo manual, um spray limpador, uma estrutura de aquecimento e uma que estava em desenvolvimento, mas não está disponível no mercado, é uma nanoestrutura super hidrofóbica. Bom, feito isso, a gente precisava definir o nosso público-alvo. E, para isso, a gente se baseou também na pesquisa, que era... Também tinha uma aba disponível para as pessoas informarem qual era o modelo do carro, o ano do carro, e com isso foi feita uma análise pós-pesquisa em que descobrimos que 41% dos carros dos motoristas que estavam envolvidos na pesquisa dirigiam carros de mais de 80 mil reais. Ou seja, a gente tem um nicho de atuação. Outra coisa importante de ressaltar é que o modelo de negócio seria um B2C, um Business to Consumer. Porque fizemos a pesquisa com pessoas, não com as montadoras, e são nichos completamente diferentes de atuação, acessos diferentes, enfim. Fazia muito mais sentido para nós adotar o B2C. Feito isso, a gente partiu para uma estimativa da quantidade a ser produzida, e para isso a gente pegou dados da frota brasileira, fornecidos pela Anfavea e pela CVM. A gente descobriu que 55% desses carros da frota brasileira estão presentes na região sudeste. E a nossa proposta é abastecer 10% desses carros dessa região, que dariam aproximadamente 82,94 mil carros. Como esses censos são feitos anualmente, a gente teria uma produção de 13,82 mil dispositivos por mês, porque ele tem que atender o espelhinho tanto direito quanto esquerdo. E para checar se esse valor realmente era um valor verossímil com uma peça automotiva, a gente pegou um dado de uma outra peça automotiva, que é o filtro de óleo automotivo, desenvolvido por a gente pegou os dados de uma única empresa, que é a TechFuel, e descobriu que a produção mensal deles era de 93 mil dispositivos por mês. Ou seja, em ordens de grandeza, as peças automotivas estão em produção similares, então a nossa solução seria não estar fora da realidade no quesito de produção mensal. Para definir o preço-alvo, estimar o preço-alvo, a gente também pegou resultados da nossa pesquisa,
que tinha uma aba também escrita quanto você está disposto a pagar por uma solução que limpe o seu espelhinho. E 77% dos pesquisados falaram que estavam dispostos a pagar mais de R$ 300. Fazendo uma comparação com valores já existentes no mercado, a gente sabe que soluções que vêm direto da fábrica, das marcas, variam entre R$ 1.000 e R$ 2.000, e as soluções existentes no mercado paralelo variam de R$ 70 a R$ 1.000. Ou seja, os valores são muito altos, outra tem uma variância muito grande de valores. Para isso, a gente pegou uma solução já existente, que é o aquecedor, a estrutura de aquecimento do espelho, que ela custava por volta de R$ 570. Ou seja, ela atende essa demanda de 77% está disposto a pagar mais. Não é tão absurdo e tá em conformidade com a realidade. Então, nós definimos que a nossa solução deveria ter um preço-alvo de R$ 570. E dessa parte é isso. Boa, então eu vou falar um pouco sobre a formulação do projeto agora. As duas etapas maiores da formulação do projeto são, primeiro, a definição de um objetivo claro, alguma coisa que guie um pouco dos nossos requisitos, que são a segunda etapa. O objetivo mais claro que a gente conseguiu definir, até para conseguir filtrar um pouco as soluções depois e conseguir definir requisitos mais específicos, foi a simples garantia de uma visibilidade clara ao motorista, mesmo em condições climáticas de neve, gelo, chuva, poeira, qualquer coisa que possa obstruir o retrovisor e prejudicar a visibilidade. Então, dentro disso, a gente conseguiu definir 5 requisitos. O primeiro deles, que a gente acha que é mais importante, é a segurança. Não só a segurança do condutor, então se a solução realmente vai conseguir garantir uma visibilidade clara, mas também a segurança do veículo. Tipo, se a solução, seja ela qual for, ela danifica o veículo, já é um problema. Se ela danifica qualquer coisa no retrovisor, o espelhinho do retrovisor que seja, algum mecanismo interno de fiação, de mecanismos mecânicos mesmo, já é algum requisito que é quebrado e acaba podendo fazer a gente expulsar essa solução do resto. Então, enfim, a questão de segurança acaba indo muito sobre danos ao veículo e danos ao condutor, né? Danos em potencial, no caso. O segundo ponto que a gente criou é a eficiência. A eficiência é bem direta ao ponto, é mais em relação à garantia do objetivo. Então, a gente pode definir isso numericamente, como, por exemplo, qual porcentagem do espelho que o nosso mecanismo acaba cobrindo, que a nossa solução no geral acaba cobrindo. Enfim, a eficiência acaba tratando de quão bem a solução ela acaba cumprindo com o objetivo dela. Em terceiro lugar, a gente tem a compatibilidade, ela entra muito junto com o quarto lugar, que é a versatilidade também. A compatibilidade, para explicar primeiro, ela entra em como a solução interage com o tipo de veículo, né? Então, para um tipo específico de veículo, será que a nossa solução ela consegue cobrir o retrovisor inteiro? Será que ela consegue cobrir com o objetivo dela? Será que ela consegue ser eficiente, segura? E dentro disso vem a versatilidade, porque a gente às vezes tem uma solução que é muito compatível com um tipo de carro, com um modelo, mas será que ela é versátil o bastante para conseguir cobrir vários tipos de modelos, vários tipos de carros no geral, vários tipos de espelho, né, que tem formatos diferentes, sem a gente ter que fazer uma mudança muito grande estrutural, ou de usinagem, ou de fabricação no geral? Aí, enfim, no último lugar, a gente tem a durabilidade, que é um requisito um pouco crucial, né, principalmente quando a gente fala de carros, que são bem de alto valor, de alta durabilidade. O carro a gente geralmente tem por 10 anos, um pouco menos às vezes, mas não dá para ser uma solução por causa disso, que às vezes dure 6 meses, 2 anos, porque acaba sendo um impeditivo muito grande para quem compra, por exemplo, se você tem uma solução que às vezes você tem que ir no mecânico daqui a 2 anos para trocar e pagar a instalação, pagar tipo, para abrir todo o seu carro para refazer. Mas, bom, em relação à formulação do projeto, que abrange realmente os objetivos, os requisitos, é mais isso. Acha que ficou bom? Bom, falando um pouco da síntese de soluções do nosso trabalho, o nosso objetivo nesse estudo foi encontrar diferentes soluções para o problema de limpar os espelhos, assim como buscar possíveis combinações de soluções que se complementam e melhoram a eficácia do produto. O resultado desse estudo foi diferentes tipos de soluções. Os 4 que nós encontramos foram
produtos mecânicos, então limpadores, calor, solução que aplique calor ao vidro, ou com utilização de ar ou água. No total, encontramos 268 possíveis soluções e esse número leva em consideração combinações de mecanismos 2 a 2. Nosso entendimento foi que combinações de mais de 3 tipos de mecanismos eram desnecessárias para esse estudo, então a gente, mesmo combinando eles apenas 2 a 2, a gente achou que a gente encontra uma quantidade de soluções razoável e melhora a qualidade também das soluções encontradas. O primeiro tipo de solução que a gente encontrou eram mecanismos, então são limpadores mecânicos com utilização de palhetas. Eles foram considerados de complexidade média, porque eles têm componentes móveis e tem que se levar em consideração a geometria do espelho. E eles têm um ótimo benefício, que é a remoção tanto de água quanto de partículas sólidas que estejam no vidro. Alguns tipos de mecanismos que a gente usou foi biela manivela, câmbio seguidor, mecanismos com engrenagens e garfo escocês. Aqui tem alguns desenhos, então dá para ver ali 2 mecanismos do tipo biela manivela e um deles um câmbio seguidor. Próximo tipo de solução que a gente encontrou foi com aplicação de calor. Então, esses são soluções com componentes estáticos, então resistências elétricas, canalização de gases quentes. Eles são soluções de menor complexidade, então eles não envolvem mecanismos ou peças móveis. Entretanto, é um tipo de solução que tem uma certa dificuldade em remover partículas sólidas do vidro. Alguns tipos que a gente utilizou foram resistências elétricas, gases provenientes da combustão do motor, uma combustão própria para esquentar o espelho e uso de radiação ou micro-ondas para esquentar. Próximo tipo de solução foi a utilização de fluxo de ar. Então, são soluções com diferentes características, podem ser componentes móveis e estáticos ou combinações. São componentes de maior complexidade, né? Então, existe uma certa dificuldade em mover o ar e o quanto de ar a gente ia precisar mover para efetivamente limpar o espelho. Também, o ar por si só tem uma certa dificuldade em remover partículas que estejam grudadas no vidro e tem um dimensionamento complexo, porque o quanto de ar a gente vai precisar para limpar efetivamente o espelho seria um dimensionamento complicado para chegar numa conclusão acerca do tamanho do mecanismo necessário. Então, alguns tipos que a gente usou foi um sistema de ventilação com uma pressão um pouco maior para tentar remover a água e sujeira do espelho. Uma superfície aerodinâmica, então que a própria superfície do retrovisor facilite a passagem de ar por ele em velocidade mais alta, que possa remover água ou sujeira. Um turbilhão de ar, então geração de vórtices para tentar limpar o espelho. E uma câmara de pressão, que acumule bastante pressão dentro de uma câmara e que solte ela toda de uma vez para gerar uma camada de ar bastante rápida que possivelmente limparia o espelho. E o último tipo de solução é com uso de água. Então, de novo, é uma solução com componentes que podem ser móveis ou estáticos, ou uma combinação dos dois. É de complexidade média, porque a gente não precisaria de uma pressão de água tão grande, basta alguma coisa que solubilize as partículas no espelho e depois leve elas consigo para deixar o espelho mais limpo. E, entretanto, é uma solução que gera um problema, que é a necessidade da remoção dessa água do espelho. Então, provavelmente seria melhor feita com combinações de mais de um tipo. Então, uso de água com um mecanismo que limpe a água depois ou coisa do gênero. Similar a como já existem limpadores, por exemplo, de para-brisa, que usam água também. Então, alguns tipos são bombas de pressão de água, canalização interna, que utilizam um pedaço, um pouco da água utilizada na limpeza do para-brisa para limpar os retrovisores, um pulverizador de água em cima do espelho, quando ele detecta sujeira, ou películas com efeito hidrofóbico, que você joga a água para tirar a sujeira, mas ela não gruda no espelho. Então ela desce sozinha.
Falando agora sobre execuibilidade física, nosso objetivo foi eliminar soluções impraticáveis. Bom, falando agora sobre execuibilidade física, o objetivo dessa análise foi eliminar as soluções impraticáveis ou que desrespeitassem os requisitos da formulação do projeto que foram formulados durante a síntese de soluções, e também eliminar as combinações de soluções que tivessem interações indesejadas ou que também desrespeitassem a formulação do projeto. O resultado dessa análise foram apenas 10 soluções restantes, então apenas 10 delas foram aceitas durante esse processo, e a maior parte das combinações também foram eliminadas porque desrespeitavam o requisito de dimensões máximas para o produto. Então, as primeiras 3 tabelas que nós podemos ver aqui são falando das soluções individuais. Como dá para ver, quase todas elas foram recusadas no quesito de dimensão. Outras também foram recusadas por conta de impraticabilidades, então que poderiam interferir na segurança do espelho ou na área total ocupada pelo mecanismo, que também poderia prejudicar a segurança. E na tabela do canto inferior direito, a gente consegue ver também as combinações. Dá para ver na tabela que nenhuma delas foi aceita, especialmente porque o volume ocupado pelo mecanismo, quando mais de uma solução estava presente, era grande demais e poderia interferir com as funções e com a segurança do espelho, que foi um dos requisitos básicos que nós estabelecemos na formulação do projeto, que não poderia acontecer. Portanto, todas as combinações de soluções foram eliminadas e restaram apenas 10 das soluções propostas na síntese de soluções para a próxima etapa. Bom, falar um pouco sobre a viabilidade econômica agora, que seria uma segunda triagem para a síntese de soluções, e ela é baseada no preço-alvo que a gente estipulou no estudo de necessidade, que é R$ 570. Ou seja, todas as soluções que excedem esse valor vão ser automaticamente eliminadas. Então, as soluções que passaram por essa triagem foram o limpador com mecanismo de retorno rápido, o garfo escocês, a transferência de calor por resistência elétrica, o sistema de ventilação, o design de superfície aerodinâmica, os canais de ventilação, a bomba manual de pressão e o efeito hidrofóbico. Depois disso, foi feita uma pesquisa de viabilidade financeira, que usou como parâmetros critérios de logística de produção, ou seja, complexidade e necessidade de usinagem, de armazenamento e de linha de montagem. Então, linha de montagem, necessidade de linha de montagem só de assembly ou linha de montagem automatizada, para componentes um pouco mais complexas. As que passaram por essa etapa, ou seja, as que ficaram mais altas no ranking, foram, primeiro, as soluções que não precisam de usinagem ou de linha de montagem, que eram a transferência de calor por resistência elétrica e o design de superfície aerodinâmica. E, por fim, a gente elegeu a melhor das que precisam de usinagem e de linha de montagem, ou seja, a que tem essas partes mais simples, que é o limpador com mecanismo de retorno rápido. Então, essas foram as 3 escolhidas para serem analisadas mais a fundo em partes posteriores do trabalho. E é isso.